Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E a gente vem falando sobre os dons do Espírito Santo durante a semana passada, esta também, não é? E eu só quero ler um trecho aqui para vocês compreenderem, para a gente dar continuidade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, já falei para vocês, não é? A outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, também já falei. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro a operação de milagres. A outro a profecias. E hoje eu quero falar a outro o dom de discernir os espíritos. Então este dom, o dom de discernimento de espírito, qual a importância deste dom na vida da igreja, irmãos? Primeiro, quando a gente para analisar bem este conceito do discernir espírito como dom mesmo, dom de discernimento de espírito, é que a função do dom de discernimento de espírito ele tem uma função bem específica na vida da igreja, que é a de preservar, é a de proteger a comunidade cristã do perigo do engano. Quando a gente usa este termo discernir, a palavra discernir é usada para traduzir um termo grego, diacrisis. E diacrisis significa julgamento, discernimento ou distinção. Não é aquele aspecto de julgarmos por nós mesmos ou de discernirmos por nós mesmos ou de causarmos distinção por nós mesmos, mas é algo que vem do Espírito Santo de Deus para a vida da igreja mesmo, e daqueles que buscam este dom para preservar a integridade da igreja, para proteger a igreja acerca de qualquer tipo de espírito de engano. E a gente vai encontrar este termo depois de a crises, mas 2 outras vezes no Novo Testamento. Uma delas está ainda Romanos 14, no versículo 1, que diz: acolhei o débil na fé, não porém para discutir opiniões. E outra está em Hebreus capítulo 5, versículo 14, não é? E assim, quando a gente fala no dom de discernimento de espírito, a gente vai perceber que este dom ele tem uma função bem elaboral, bem funcional dentro da igreja mesmo. E a gente pode perceber que no simples fato de uma manifestação dentro da igreja, pode ser ela uma simples cura, pode ser ela um simples fato de falar em línguas estranhas, ou pode acontecer até supostamente um dom de maravilhas, algo que aconteceu de sobrenatural dentro da igreja, e com isto muitas pessoas são levadas ao engano, pensando que assim sendo, então com certeza há a possibilidade de Deus estar agindo. Mas todo tipo de ação dentro da igreja tem 3 tipos de espíritos diferentes que podem estar atuando ali, e com isso a gente vai perceber: o primeiro é o Espírito Santo de Deus mesmo, o segundo é o espírito das trevas, o espírito de Satanás, e o terceiro é o espírito do homem. Então, se falar assim, mas próprio diabo ou o próprio homem pode manifestar curas, pode manifestar línguas estranhas, ou pode manifestar maravilhas, tanto pelo Espírito Santo, irmãos, quanto pelo espírito das trevas, quanto pelo espírito de homens mesmo. Estas possibilidades, a resposta para todas elas é sim. A diferença é que quando alguém, de fato, está sendo usado pelo Espírito Santo, isto traz leveza, isto traz convicção, e isto traz um engrandecimento para o reino de Deus, para a obra de Deus, e não para a pessoa do líder ou a pessoa daquele que foi usado naquele momento, ou para homens. E assim a gente vai perceber aqui dons que a gente vai estar trabalhando dentro da igreja, dentro da possibilidade de estar sendo usado pelo Espírito Santo, pelo Espírito das trevas, ou pelo próprio Espírito do homem mesmo, que é este que eu falei para vocês, não é? Dom de curas, línguas estranhas. Então, todas as vezes que se fala em línguas estranhas dentro da igreja,
é aquele zelo mesmo. Se tem alguém que tem o discernimento de línguas estranhas, que bom, não é? Para saber se este discernimento também pode trazer edificação para a igreja, mas pelo discernimento do Espírito, o discernimento de Espírito mesmo, para quem tem este dom, ele vai estar tendo discernimento naquele momento viável mesmo, naquele momento oportuno, para saber se o que está acontecendo dentro da igreja mesmo é do Espírito Santo, é do espírito das trevas e é do espírito do homem. E com muita facilidade o espírito das trevas ele usa de muita artimanha, não é? E com muita naturalidade também o espírito do homem usa de muita artimanha, o homem maligno, o homem mau, o homem réprobo, o homem que quer o prejuízo da obra de Deus. E a gente vai pegar aqui algumas referências mesmo. Outra questão está na enfermidade também, o discernimento do espírito. A pessoa está enferma por uma questão estritamente fisiológica, patológica ou espiritual, não é? E a Bíblia está falando lá em Marcos 9:25, um espírito mudo e surdo que estava possuindo a vida, e Jesus vem e repreende este espírito, e ele propõe: eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E outra vez no livro de Atos, capítulo 16 a 18, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, irmãos. E aconteceu que indo nós, Lucas quem está narrando isto, não é? A oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Então ele compreendeu que aquele espírito que estava habitando naquela menina para trazer uma suposta possibilidade da ufanação de Paulo e aqui de Lucas e de outros mais irmãos, ou seja, um ensoberbecer, a arrogância, a prepotência, não é? Olha, tem uma menina aí que está percebendo que a ação do Espírito está em nossas vidas e que de fato somos servos do Deus Altíssimo, mas Paulo aqui ele tem um discernimento naquele momento de que aquela ação na vida daquela menina era um espírito imundo mesmo. Então ele teve discernimento de espírito naquele momento, e Paulo, escrevendo a Timóteo também, ele está falando que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E assim, agora, por que a necessidade do discernir espírito, né? Ter este dom de discernimento de espírito dentro da igreja? Porque ele é tão imprescindível mesmo. Como eu já falei, é porque não só a preservação, a integridade dos santos, mas para saber se é o Espírito Santo de Deus, se é o Espírito do homem, se é o Espírito das trevas. Mas a palavra de Deus ela está falando algumas coisas sobre, por exemplo, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, não é? E a gente vai perceber aqui no Gênesis 3, próprio Satanás, ele enganando Eva, ele distorcendo a mensagem da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo escreve que Satanás ele se disfarça de anjo de luz com o objetivo de enganar pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E a Bíblia está falando também que haveria de surgir falsos mestres, falsos profetas, obreiros enganadores. O apóstolo diz que estas pessoas fingem ser servos da justiça, mas chegará o dia em que elas receberão justo castigo por suas ações. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Então a gente vai parando e analisando e percebendo com certeza a necessidade de ter discernimento de espírito dentro da igreja como sendo um dom do Espírito Santo,
ela vem como proteção e ela vem para desmascarar toda a estrutura de Satanás. E um tempo atrás estava ouvindo um testemunho de uma pessoa falando sobre esta questão mesmo, e um grupo de satanistas mesmo tinha sido instruídos para estarem entrando dentro da igreja mesmo, e ali passando por obreiros ou passando por diáconos, por presbíteros, para tentar minar toda a estrutura da igreja e descobrir o máximo que pudesse da vida da igreja, para posteriormente ter uma arma bem satânica e bem diabólica para tentar intervir, infiltrar dentro da igreja para trazer prejuízos. E a gente vai perceber isso com muita naturalidade, porque hoje tudo que a gente percebe é justamente isso, pessoas que estão aí usando a palavra de Deus de uma forma totalmente equivocada, pegando aquilo que melhor coaduna com o seu ponto de vista, com aquilo que ele quer defender, para trazer aí prejuízo para o reino de Deus, em detrimento do lucro desta mesma pessoa. E com certeza a gente vai perceber que o inimigo ele sempre vai estar tentando tirar proveito. Por isso, dom de discernimento de espírito tem esta importância muito grande. E aí, como eu falei para vocês da menina que olhava para o apóstolo Paulo e falava que estavam ali homens que eram grandes servos do Deus Altíssimo, não é? Uma das razões pelas quais eu sempre falo para vocês que eu não me relaciono bem com elogio, porque não me faz bem. E alguém fala que todas as vezes que alguém te elogia, você fica refém desta pessoa. E uma das maneiras de a gente perceber mesmo este risco de um espírito imundo mesmo, não estou falando que todo elogio tem como pressuposto um espírito imundo, mas aquela menina, ela vem exaltando Paulo, vem exaltando aqui Lucas e outros mais, falando que eram servos do Deus Altíssimo, a ponto de o próprio Paulo ficar incomodado com aquilo e repreender aquele espírito por perceber que era um espírito totalmente imundo, não é? Na vida da igreja mesmo, o apóstolo Pedro, ele tem esta revelação quando do discernimento espiritual ali, da ação de Ananias e Safira, quando eles vendem a sua propriedade e chega propondo que estava depositando todo o valor e estava retendo parte daquilo que tinha vendido a propriedade. E Pedro fala, olha, se vocês quisessem vender, venderia, se não quisesse, a fazenda era de vocês, não precisava. Agora o que vocês não podem é mentir, porque vocês estão mentindo a Deus. Posteriormente, vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus. Então, a importância mesmo deste espírito de discernimento, ou esse discernimento de espírito dentro da igreja, para impedir toda a ação do mal, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele reconhece também na vida de um certo personagem, no livro de Atos 13, no versículo 10, ele reconheceu que Elimas, ele estava ali para se opor ao reino de Deus, e ele chama ele de, o apóstolo Paulo chama este Elimas de filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e de maldade. E por fim também podemos citar como um exemplo de discernimento de espírito na Bíblia, ocasião em que Jesus estava falando do que ia acontecer com ele, e de repente Pedro, ele se levanta e se propõe que jamais deixaria aquilo acontecer com Jesus, e neste mesmo momento Jesus olha para ele com muita naturalidade e repreende toda a ação do diabo na vida dele. Para trás, filho do diabo é o termo que Jesus usa, né? E esta referência está ali em Mateus 16, 23, com certeza propondo que de fato o espírito que estava usando a boca do apóstolo Pedro naquele momento não era nem o espírito do Pedro com todo o seu zelo, ou se fosse o espírito humano, né? Do próprio apóstolo Pedro, ou do servo, do discípulo naquele contexto, pelo excesso de zelo, o próprio Satanás estava tirando proveito. De forma alguma deixarei que estas coisas aconteçam contigo, Senhor, não é? Então, o excesso de zelo também
sem conhecimento, ele é uma brecha muito grande para que o próprio inimigo lance mão disto para tirar proveito do reino de Deus e de vida de pessoas. E com isto, penso ter falado mais ou menos, é muito rápido, tenho que falar para vocês sobre isso, né? Mas dentro deste dom de discernimento de espírito, né? Qual a função? Função específica mesmo é esta que eu falei para vocês, é trazer proteção, preservação para a comunidade cristã do perigo, do engano, não é? E com isto eu quero me despedir de vocês deixando aí um beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.